convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis no capítulo 8, versículos 20, 21, 22. Diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. E nesta noite, então, nós vamos meditar nessa palavra e falar sobre o sacrifício que Noé ofereceu ao Senhor. Sendo hoje um culto de primícias, né? Eu achei propício trazer essa palavra hoje aqui para os irmãos. E perguntei até para o pastor Eliezer, né, se ele gostava que falasse sobre o tema do culto, e o pastor deixou o tema livre. E a princípio eu iria falar outra coisa, né? Estava pensando em trazer um outro texto aqui, uma outra mensagem, mas Deus me direcionou para essa palavra aqui. Amém. Que nós vamos meditar nesta noite. Glória. Que é então sobre o sacrifício que Noé ofereceu ao Senhor. E nós vamos ver que mensagem, né, que lições nós podemos tirar para a nossa vida deste ato de Noé. O sacrifício de Noé, ele tinha cheiro de gratidão e de fé. Amém. Noé e sua família viveram uma experiência terrível e graciosa ao mesmo tempo. Terrível porque eles viram Deus destruir a humanidade, e graciosa porque eles viram Deus, né? Noé viu Deus salvar a ele e a sua família. Glória a Deus. É muito triste aos olhos humanos, né? Quando a gente contempla hoje, irmãos, a guerra, as doenças que vêm devastando a humanidade, a gente olha, é uma experiência ruim para nós como seres humanos vivenciar isso, né? E Noé viveu essa experiência juntamente com a sua família de ver Deus destruir a humanidade, mas ao mesmo tempo ver Deus salvar apenas ele e a sua família. Eu sei que essa é uma história, né, muito conhecida, os irmãos todos conhecem. E durante 40 dias choveu sobre a terra. Durante 40 dias choveu sobre a terra. E não foi uma chuva calma, tranquila, como nós estamos acostumados, né, a ver. Nesses últimos dias tem chovido bastante aqui na nossa cidade, né? E aquela chuvinha assim, convidativa, né, para tirar um cochilo, gostoso, né? Não foi essa chuva, né? A palavra de Deus diz que as fontes do grande abismo se romperam, e a água vinha de cima e vinha de baixo, causando uma catástrofe muito grande no solo, nas rochas, em tudo isso, né? E choveu então 40 dias. Noé ficou isolado muitos dias na arca.
Choveu por 40 dias e a palavra de Deus diz que quando deu mais ou menos 150 dias, né, que a arca estava passeando, só Deus sabe para onde, né, com as águas sendo conduzidas, 150 dias, as águas começaram a baixar. E aí, Noé, com 150 dias, as águas começaram a baixar e a arca parou no monte Ararat, né? E então se pôde ver o cume dos montes. E aí Noé então esperou mais 40 dias. Aí ele começou a abrir a janela e por fim ele abriu a cobertura. Então Noé ficou muitos dias ali, isolado com a sua família dentro da arca. Segundo o comentário da Bíblia Arqueológica NVI, a maioria dos especialistas, eles fixariam que do capítulo 7 e o versículo 11, aonde diz aqui que começou a chover, até o capítulo 8 e o versículo 14, que diz que Noé então saiu da arca, que estava totalmente seca, a terra, se passou um período de 371 a 376 dias. Né? Então, muito tempo. Eu não sei como que eles fazem essa conta, essa matemática aí, né? Mas o comentário da Bíblia diz isso. Eu não sei se foi tudo isso realmente, mas foi muito tempo, né? Porque 150 dias, 40 dias e tal. Então a gente sabe que Noé e sua família, eles passaram um longo período, vários dias dentro da arca. E quando então a terra ela estava totalmente seca, Noé desceu da arca. Porém, a visão que Noé contemplou, a visão que Noé teve da terra, foi uma visão totalmente diferente da terra que ele viu quando ele entrou na arca. A visão que Noé teve da terra foi uma visão totalmente diferente daquela terra que ele deixou quando ele entrou na arca antes do Senhor trazer o dilúvio. O que Noé contemplou foi um caos. A terra estava devastada, porque o Senhor disse no capítulo 7, no versículo 21, no capítulo 7, o versículo 21, diz assim: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Não havia folhagens, não havia frutos, não havia semente, não havia vida. A terra estava devastada pelas águas do dilúvio, não tinha nada, não tinha vida. Tudo o que Noé tinha estava na arca com ele. Fora disso, estava tudo devastado, porque os irmãos imaginam quanto tempo a terra coberta de águas.
eu lembrei, né, quando eu estava meditando aqui, que quando o Lorival e eu, nós namorávamos, estávamos noivos, íamos casar, e ele plantava soja, e chegou o tempo de colher a soja, e choveu 20 dias, sem parar. Acabou com a soja. Não sobrou nada, irmãos. 20 dias chovendo. Agora, podemos imaginar a terra coberta por águas, por aí 150, 200, não sei exatamente quantos dias. Não sobrou nada. E aí, a nossa expectativa toda estava na colheita da soja, né? Aí acabou tudo, casa como? Sabe o que a gente fez? Casamos assim mesmo. Né? Hoje em dia não se tem muito essas loucuras, né? Casamos assim mesmo. Então, as águas do dilúvio devastaram a terra. Não havia nada, não havia vida, não havia nada sobre a terra. Mas, quando Noé desceu da arca, o primeiro ato de Noé foi pegar dos animais que estavam na arca, construir um altar e pegar daqueles animais e oferecer um sacrifício ao Senhor. Amém. O primeiro ato de Noé, a primeira atitude de Noé ao descer da arca foi esta: construir um altar e pegar dos animais limpos, matar aqueles animais e queimar sobre o altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. Amém, Senhor. Noé não pensou: eu tenho poucos animais. Esses animais aqui estão contados para a preservação das espécies. Ele pegou daquilo que ele tinha e ofereceu a Deus um holocausto. Glória a Deus. Ofereceu ao Senhor um sacrifício. E este sacrifício, certamente ele foi de um custo muito alto. Porque devido os animais estarem contados. Mas mesmo assim, Noé pegou e ofereceu ao Senhor daquilo que ele tinha. Ele não esperou a terra florir, ele não esperou a semente brotar, ele não esperou o rebanho procriar, os animais aumentarem sobre a terra. Não, mas daquilo que ele tinha, ele pegou e ofertou ao Senhor, mesmo em meio a uma terra devastada, mesmo em meio ao caos, quando ele podia olhar para todos os lados e ver o que, irmãos? O que Noé via quando ele saiu da arca e olhou para os lados? Vocês podem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar isso? Nada. Estava tudo acabado, tudo devastado, não havia vida, não havia nada sobre a terra. E do pouco que ele tinha para recomeçar o mundo, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, porque o coração de Noé era maior do que aquele rebanho. Amém, Senhor. Glória. Aliás, esse é o tema que eu dei para esta mensagem, irmãos. Um coração maior do que o rebanho. A gratidão de Noé por Deus em ter preservado a vida dele e de sua família, era maior do que aquilo que ele tinha na arca, para poder recomeçar a vida juntamente com a sua família.
o seu coração, a sua gratidão a Deus, a sua fé em Deus, Amém, Senhor. eram maiores do que tudo aquilo que restou do mundo que estava na arca com ele. O que eu quero dizer com isso? Que lição que nós podemos tirar disso, irmãos, para nossas vidas? Mesmo quando você olhar para todos os lados e ver que tudo está devastado, que as coisas estão difíceis, que há um caos ao seu redor, mesmo assim, daquilo que você tem, traga para o Senhor. Amém, Senhor. Oferte para o Senhor. Entregue para Deus. Que Deus vai fazer, que Deus vai trazer a promessa sobre a sua vida, a bênção sobre a sua vida, a vitória sobre a sua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não é uma barganha com Deus. Não é isso, irmãos, porque o verdadeiro adorador, ele sabe, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza no seu coração, que quando ele oferta ao Senhor, que quando ele dá ao Senhor, Deus abençoa a vida dele, porque Deus se agrada de um sacrifício de fé. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus se agrada daquilo que nós trazemos ao seu altar quando tem fé, irmãos. Deus aceita essa oferta, Deus aceita isso que nós trazemos e depositamos na casa de Deus, no altar de Deus, né, na obra de Deus. Deus recebe quando tem fé. Amém, Senhor. Glória a Deus. E Deus recebe como um cheiro suave diante das suas narinas. Mas muitas vezes nós temos um entendimento sobre ofertar. Né? Eu estava assistindo a pregação do pastor Cleilson, que pregou ontem aqui para os irmãos, e ele estava dando a definição de mundo. O que é mundo? E aí ele falou, né? Ele até citou que quando você pensa uma coisa sobre oferta, contrário do que a Bíblia ensina, isso é mundo. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma ideia sobre ofertar, nós temos um conceito sobre trazer as nossas ofertas para a casa de Deus, é quando tudo está na bonança. É quando tudo está florido ao nosso redor, né? Que nós saímos da arca, olhamos ao nosso redor, está tudo florido, o rebanho crescendo, né? O pomar cheio de frutas e tudo, aquela bênção, aquela prosperidade. Então a gente, vamos ofertar, vamos levar ao Senhor. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre oferta, nas linhas e nas entrelinhas, é que Deus, Ele se agrada desse ato de fé. É quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos que as coisas estão difíceis, mas mesmo assim, daquilo que Deus tem nos dado, nós tiramos o que é de Deus, nós trazemos a nossa oferta para a casa do Senhor. Então, isso é ofertar a Deus. Amém, Senhor. Não é quando está sobrando, né? Foi isso que Jesus disse lá daquela oferta da viúva pobre. Quando aquela moedinha caiu lá no gasofilácio, subiu um cheiro de fé. Amém. Subiu um cheiro de fé para o céu. E Jesus olhou e disse assim: esta aí ofertou mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha, apesar de ser uma quantia insignificante. Ela deu tudo que ela tinha
ela deu tudo o que ela tinha, enquanto os outros depositavam ali as sobras. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que ofertar ao Senhor, que trazer para a casa de Deus, é nessas horas mesmo, quando muitas vezes nós olhamos e dizemos: puxa vida, mas isso aqui está contado, se eu tirar vai faltar. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso pensamento, porque ele nos sabota. Se eu levar, vai faltar. Se eu tirar, vai faltar. Se eu deixar de entregar, vai ficar isso ou aquilo sem pagar. Nós precisamos ser vigilantes, porque o nosso pensamento, ele nos sabota. Então nós, olhando aqui para esta oferta, que Noé fez ao Senhor, ele pegou daquilo que ele tinha e não pensou duas vezes, como nós temos este dizer, nem pensou duas vezes, matou os animais e entregou a Deus em sacrifício. Amém, Senhor. E nós podemos também, irmãos, fazer isso com toda certeza, que Deus cuidará de nós. Amém, Senhor. Do pouco que você tem, talvez do pouco que lhe restou, oferte, traga, ofereça ao Senhor Jesus. Porque quando nós fazemos isso, os irmãos estavam observando, os irmãos trouxeram as ofertas de primícia e colocaram aqui. Isso, irmãos, é para o Senhor que nós estamos fazendo. Amém, Senhor. Não foi isso que Jesus falou? Para aqueles que estavam à sua esquerda? Senhor, quando que nós estivemos com fome, com frio ou com sede e nós não te ajudamos? Aí Jesus falou o quê? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Então, quando nós trazemos aqui essas ofertas, hoje em cereais, em alimentos, nós estamos fazendo primeiramente para o Senhor Jesus. Amém, Senhor. É para Ele que nós estamos fazendo. Então, traga, porque o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai te abençoar também. Ele não vai deixar faltar. Se você passar por uma necessidade, Ele também vai te acolher e vai abençoar a sua vida. Amém, Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele sacrifício de Noé, no versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro daquela oferta, daquele sacrifício, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. O Senhor aceitou o sacrifício de Noé. O Senhor recebeu aquele sacrifício como um cheiro suave. E então o Senhor, Ele prometeu, diante da oferta de Noé, daquele sacrifício, o Senhor prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Não foi porque o homem é mau, e o desígnio do íntimo do homem é mau desde a sua mocidade. Não foi por causa disso que Deus fez a promessa. Não foi porque o homem, ele é incurável, o seu pecado, a sua maldade é incurável. Só Jesus tem o remédio para isso. Mas não foi por isso que Deus fez a promessa de não destruir, de não amaldiçoar mais a terra. Porque Deus, Ele olhou para o homem, para aquela situação, e Deus disse: o homem é mau, o ser humano é mau. Se eu for tratar com ele assim, a cada século, a cada 100 anos, eu vou ter que mandar um dilúvio sobre a terra. Porque o homem é mau desde a sua meninice. O dilúvio
levou a raça de pecadores, mas não mudou a natureza pecaminosa do homem. Então o Senhor, diante daquela oferta que Noé fez, o Senhor fez essa promessa de não destruir mais, de não mais amaldiçoar a terra. Mas não é porque o homem é mau, mas é por causa do sacrifício, né? Diz aqui a palavra que quando aquele cheiro, o Senhor aspirou aquele cheiro daquele sacrifício, Ele disse consigo mesmo, Ele prometeu consigo mesmo, não mais amaldiçoar a terra. Amém, Senhor. Glória a Deus. O sacrifício de Noé resultou na promessa de Deus em não destruir mais o mundo com água e prometer a continuidade das estações do ano. Nossas ofertas, seja em dinheiro, seja em mantimentos, ou qualquer uma outra coisa que a gente faz no reino de Deus, que a gente abençoa o reino de Deus, elas geram outras bênçãos para as nossas vidas. Não é isso que a palavra de Deus fala? Quem semeia muito faz o quê, irmãos? Colhe muito. Então, tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus gera. Tudo aquilo que a gente semeia, que a gente planta no reino de Deus, gera novas sementes nas nossas vidas. Amém, Senhor. Novas bênçãos. O Senhor vai gerando para as nossas vidas. Glória a Deus. Foi ali então, né, que o Senhor, Ele prometeu não destruir mais, não amaldiçoar mais a terra e nem ferir todo vivente como Ele fez. Então Ele diz no versículo 22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Amém. Sabe por quê, irmãos, que nós temos tudo que nós temos? É porque Deus prometeu sustentar e manter a terra em todas as suas estações. Amém, Senhor. Olha o que Deus falou. Enquanto durar a terra, haverá o quê? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Se Deus interromper o curso natural da terra, todos nós perecemos. Verdade. Porque é Deus que sustenta a semente, a plantação e a colheita. É a palavra de Deus que mantém isso, irmãos. Amém, Senhor. Mesmo a terra tendo sido amaldiçoada na queda, mesmo a terra tendo passado o caos do dilúvio, não ter restado nada, Deus faz essa promessa diante daquele holocausto. Glória a Deus. Eu prometo que enquanto existir terra, vai existir também a sementeira e a colheita. E se Deus interromper esse curso natural da terra, a humanidade toda perece, meus irmãos. Se Deus interromper, não existiria plantações, não existiria ceifa, não existiria o percurso natural que nós vemos hoje, mesmo com tanta desgraça acontecendo, mesmo com tanto pecado acontecendo, a terra ainda continua produzindo. Amém, Senhor. Glória. Olha o que vocês trouxeram aqui nessa noite, irmãos. Arroz, feijão, semente. Amém. Sabe por que isso? Por causa da bênção de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus, diante daquela oferta de Noé. Amém. Glória a Deus. Por isso que nós desfrutamos de todas
Temos tudo que nós temos hoje por causa da promessa de Deus. E Deus é fiel. Amém, Senhor. Deus, Ele cumpre. Ano após ano, nós vemos as plantações e as colheitas. Nós vemos o frio e o calor, a noite e o dia. E tudo que existe no mundo, irmãos, para o nosso sustento, o sustento da humanidade, é por causa deste curso aqui, que Deus prometeu manter fielmente. E o Senhor tem sido fiel. Amém, Senhor. Glória a Deus. E assim Ele é. Ele continua sendo fiel nas nossas vidas, quando nós trazemos para a casa de Deus, quando nós com fé depositamos daquilo que Ele tem nos dado, e nós repartimos aqui, trazemos aqui. Deus continua sendo fiel. Amém, Senhor. Glória a Deus. É Deus que dá a semente para aquele que semeia. O apóstolo Paulo falou isso na sua segunda carta aos Coríntios, né? Foi lido, capítulo 9, versículo 10. É Ele que dá a semente. Amém. Amém. Para cada um. Quantos tipos de semente nós temos aqui? Quantas pessoas nós temos aqui nessa noite? E cada uma tem um tipo de semente. Não é verdade? Amém. Temos a irmã Lore aqui, é funcionária pública, né? Temos aqui o presbítero Alex, produtor de móveis, né? Muito bonito, sinal. E temos outros irmãos aqui. Cada um de nós tem um tipo de semente nas nossas mãos, sabe por quê? É Deus que dá. Amém. É Ele que dá a semente, que coloca nas nossas mãos, né? Amém. Então, o Senhor abençoou. Ali no capítulo 9, o versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesmo a terra tendo sido devastada pelo dilúvio, Deus abençoou a Noé e a seus filhos. E lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, encham a terra. Amém, Senhor. Irmãos, quando a gente entrega o que a gente tem para o Senhor, Ele nos abençoa. Amém, Senhor. Ele nos abençoa. Nossa gratidão deve ser maior do que tudo, maior do que os bens que nós possuímos, maior do que tudo aquilo que nós temos. Deve ser a nossa gratidão, o nosso coração deve estar acima dessas coisas, em gratidão a Deus, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele tem nos dado. Amém, Senhor. Nossa gratidão, nosso coração deve estar acima do rebanho que Deus nos deu. Deve estar acima de todas essas coisas. Glória a Deus. Porque quando Deus, Ele fez, né? Ele deu uma oferta por nós. Ele deu a preciosidade do céu. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele deu o seu único filho por nós. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, o apóstolo Paulo dá o maior exemplo de oferta. Essa palavra, ela é, para mim, ela é um exemplo supremo quando se trata sobre as nossas ofertas para com o Senhor. Ele diz que Cristo, sendo rico, tornou-se pobre por amor de nós. Quando ele fala
sobre as ofertas, ele dá este exemplo, irmãos. Que Cristo, sendo rico, ele tornou-se pobre por amor de nós. Ele deu a sua vida por nós. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como oferta, como sacrifício, como cheiro suave ao Senhor. Se Cristo fez isso por nós, o que haveria de tão precioso para nós nesse mundo que nós não poderíamos dar a Ele? Verdade, Senhor. Se Cristo deu a sua vida por nós, o que haveria de tão profundo, de tão precioso aqui nesse mundo que nós não pudéssemos entregar para o Senhor? O sacrifício de Noé era apenas um apontamento para o sacrifício de Jesus, o verdadeiro cheiro suave e agradável a Deus. Amém, Senhor. Conforme Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Amém, Senhor. Cristo se entregou como oferta, como um aroma, um cheiro suave. Amém, Senhor. Aquele sacrifício de Noé era apenas um apontamento para o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós, para nos livrar da punição eterna dos nossos pecados e nos livrar da ira de Deus, da justiça de Deus, que seria aplicada em nossas vidas. Cristo Jesus se ofereceu como uma oferta sobre o altar de Deus. Glória a Deus. E essa oferta subiu e Deus recebeu. E hoje, todos aqueles que creem em Jesus, no Filho de Deus, estão livres da ira do Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mediante tal oferta, mediante tal sacrifício, irmãos, o que haverá de precioso para nós nessa terra, que nós não deveríamos ou não poderíamos trazer e entregar no altar de Deus? O nosso coração, ele deve estar acima de qualquer coisa em gratidão a Deus. Amém. Quando nós ofertamos, quando nós fazemos para a casa de Deus, qualquer coisa é um ato de fé, mas também de obediência ao Amém, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Eu quero encerrar esta mensagem deixando esta palavra para os irmãos. Continue firmes neste propósito. Amém. Tenham fé em Deus. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis para vocês, tenham fé no Senhor Jesus. Amém, Senhor. No cuidado de Deus, na providência de Deus. Mesmo quando vocês olharem e verem o caos instalado, o deserto ao vosso redor, as dificuldades chegando, abram a mão e tragam as primícias para a casa de Deus, as ofertas para a casa de Deus, porque Deus suprirá as nossas necessidades. Amém, Senhor. Glória a Deus. Confiem no Senhor, Continue firme nesse propósito. Não permita que o pensamento caído, nosso pensamento caído, sabote a nossa fé, Amém, Senhor. colocando a incredulidade em nossos corações. Ofertar ao Senhor é um ato de fé. Amém. E quando nós olhamos e parece que só nos resta um pouquinho, e a gente olha para aquele pouquinho e a gente pensa assim: não, esse aqui é para mim recomeçar, esse aqui é para mim poder suprir isso ou aquilo. Irmãos,
Depositem nos pés do Senhor, que Deus vai abençoar. A palavra de Deus diz que Ele vai abençoar. Amém, Senhor. Nós cremos. Noé recomeçou o mundo com poucas coisas, mas desse pouco ele tirou e colocou no altar. E a palavra de Deus foi: sede fecundos, eu abençoo vocês, eu abençoo essa terra. Amém. Amém? Amém. Tenham fé no Senhor. Amém. Ofertar é um ato de fé e de gratidão a Deus. Amém? Glória. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Eu não sei